Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui no canal eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos do mundo do cinema. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva, principalmente agora no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E o YouTube a perceber que o nosso conteúdo é relevante, então vai mandando para cada vez mais pessoas e isso ajuda muito. Eu tenho crescido relativamente e significantemente aqui no YouTube e isso tem ajudado muito. Nós já temos mais de 40 filmes aqui analisados, então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai dar uma visitinha por lá, porque provavelmente existem muitos filmes que você gosta, que nós já falamos. Caso não, deixa aqui nos comentários algum filme que você queira que eu fale, algum filme que você gosta. Ou até mesmo se você já assistiu o filme que nós vamos falar hoje. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, soca com açúcar e vamos para o filme de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um filme de 2019 chamado Better Days, ou então em português seria algo como Os Melhores Dias ou Dias Melhores. Dirigido então por Kwon Chang, é um filme que traz uma represália e uma representatividade muito grande sobre como é que funciona o bullying nas escolas chinesas. Nós vamos acompanhar a história de uma rapariga chamada Shen Yan, que ela acaba por perder uma colega, a colega suicida-se, e ela começa então a ser a nova vítima do bullying das três patricinhas. É uma história muito comum e muito conhecida, porém esse filme tem um grande plot twist, porque essa líder das patricinhas acaba por ser assassinada e fica toda uma representação do que realmente aconteceu. E lembrando que nós temos um misto de história, Adão é o vagabundo, nessa coisa. Temos uma linha muito tênue entre a vítima e o agressor, entre outros assuntos que esse filme vai desenrolando na nossa cabeça. Para esse filme eu dou uma nota de 8, porque o filme é muito bem desenvolvido, ele faz lembrar e trazer de novo as primeiras emoções do cinema, que é aquela história extremamente melancólica, aquela história extremamente agradável e claustrofóbica de se ver, que ele, ao mesmo tempo que ele te faz um carinhozinho, ele também aquele morde e assopra. Então, para não ter que adentrar muito a esse filme, eu vou logo para a parte dos spoilers. Lembrando que se tu tens algum problema com bullying, agressões, entre outros tipos de gatilhos do género, não recomendo ver o review e não recomendo assistir esse filme a não ser que estejas acompanhada com alguém que possa te acolher ou te ajudar em algum momento que o gatilho despertar. Esse filme começa basicamente nos apresentando a amiga da Shen Yan, que acabou por se suicidar, e a forma como a Shen Yan decidiu então acolher o corpo da amiga. Ela joga-se do teto da escola para o chão, ela acaba por se suicidar, o corpo dela fica lá espalhado, uma coisa que nós não temos muito a visibilidade, mas nós vemos o momento em que a Shen Yan acaba por cobrir o corpo da rapariga. E nós vamos vendo que meio que o bastão é passado para a Shen Yan a partir dali, já que pouco tempo depois ela vai sofrendo bullying também. Mas antes de eu pular a linha do tempo, ela acaba por conhecer um rapaz chamado Xian Bei, porque ele estava a ser agredido e a Shen Yan o viu quando ela estava a sair da escola. E ela tenta chamar a polícia meio que para defender o rapaz que ela ainda não conhecia. Ela também é agredida, entre aspas, e ela é obrigada a beijar o rapaz para ele poder ser liberto dos agressores. Dia seguinte eles voltam a se encontrar e ela acaba por ter uma interação com ele, já que ele pergunta nela o que é que eles roubaram dela. E ela diz que roubaram 50 ienes, acho que é assim que se diz a moeda chinesa. E o telefone dela também foi partido. Ele vai, arranja o telefone dela e também dá-lhe o dinheiro de volta. Ele diz, olha, tu podes me pagar que eu vou te defender. E ela diz, eu não tenho dinheiro, eu não preciso disso. E eles meio que têm uma pequena conversa sobre isso, até que um pouco depois ela começa a sofrer bullying, mas um bullying muito agressivo, que sai literalmente de palavras e piadas para algo físico, quando na aula de educação física aquelas três raparigas começam meio que a fazer um bullyingzinho com ela, a fazer piadas e tudo mais, e ela se defende. Quando ela sai da aula de educação física, ela desce as escadas, ela é empurrada, elas meio que rodopeia as escadas, e ela entende muito bem quem é que lhe empurrou. Isso é basicamente tipo um aviso do que teria acontecido. Depois disso, ela começa a
presenciar mais e mais atitudes de bullying, até que um dia em específico, lembrando que ela não vive com a mãe, e isso para vocês entenderem é bom vocês verem o filme. Ela não vive com a mãe, então ela vai para casa e as raparigas estão lá e vão meio que atrás dela cada vez mais. Ela consegue escapar, ela se esconde num contentor de lixo e a partir dali ela vai para a casa do rapaz, que é o Xian Bei, e pede para ele proteger ela, mas ela não tem dinheiro. Só que ela precisa passar no vestibular porque ela precisa sair daquela cidade e ela só conseguirá sair da cidade depois de terminar o médio, fazer o vestibular e ir para a universidade. E é a partir dali, basicamente, que o relacionamento entre a Shen Yao e o Xian Bei realmente desenvolve de uma forma mais do que amizade, mais do que proteção. Ele vai para um nível de suporte emocional tóxico e codependente de uma forma muito grande. 你不是一直都瞧不起我吗？ A história vai passando e chega um dia fatídico que para mim foi um dos mais lamentáveis, que foi o dia em que o Xian Bei não conseguiu ir buscar a Shen Yan na escola. Porque o que ele fazia basicamente era, ele ia para a escola com ela, depois ele ia fazer as coisas dele e posteriormente ele ia buscar ela na escola. Só que nesse dia ele não conseguiu ir buscar porque ele foi detido pela polícia, porque a polícia estava à procura de um rapaz que foi acusado de estupro. Só que não foi ele foi liberto tempos depois, já à noite. E quando ele chega em casa, ele encontra a Shen Yao totalmente cabelo cortado, roupas rasgadas, entre outras coisas. E o que aconteceu foi que ela, a sair da escola, foi encontrada então pelas raparigas que faziam bullying com ela, ela foi agredida, ela foi filmada nua, teve um monte de coisas que aconteceu. E o Xian Bei, ele fica extremamente chateado, revoltado, nervoso e a tentar vingar-se, ele decide, pá, não vou fazer nada também porque ele acabou por ser impedido pela Shen Yao, então ela acaba por pedir para ele endireitar o cabelo dela porque ela precisa cortar o cabelo, ele corta, chorando, ele corta o cabelo dela e acaba por cortar o seu também e a partir dali nós vemos que formou-se um pacto. Esse filme não tem tantos diálogos assim, como poderia ter algo extremamente explicativo. Muito pelo contrário, ele funde de forma muito significante e muito bem feita a parte do diálogo oral, né, de conversas, ao diálogo com microexpressões. E é uma coisa que está muito à volta desse casal. O facto deles não conversarem especificamente sobre tudo, mas eles entenderem exatamente o que acontece nos dois mundos. Eles sabem o básico de si porque ao longo desse relacionamento ela vai entendendo porque que ele comporta-se desse jeito e vai se importando com ele cada vez mais, ao mesmo tempo que ele também vai se importando cada vez mais com os objetivos dela. É um filme extremamente emocional, mas vamos seguindo. Depois disso acontecer, nós descobrimos que ela passa então para ir fazer o vestibular, ela consegue entrar para o vestibular e durante a primeira prova dela, o corpo da líder das patricinhas que faziam bullying com ela é encontrado numa vala. 考生停止答题，起立，请监考老师收试卷。A polícia leva para a polícia, confirmam que é ela e a Shen Yao passa então a se tornar a principal suspeita. Só que o Xian Bei, ele acaba por se prontificar e dizer que ele é o culpado. Então ele cria meio que uma história toda por cima disso para ele poder ser preso e a Shen Yao seguir a vida dela como se nada fosse.
Então o filme vai dando-nos flashbacks muito bem feitos, na verdade, sobre o que realmente aconteceu por trás. E deixa-me vos dizer que é um dos plot twists que eu realmente não esperava nessa história. Porque é aquele tipo de história que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para correr bem, tinha tudo para seguir em frente de uma forma diferente, mas teve que acontecer algo um pouco mais trágico, teve que acontecer algo um pouco mais dramático, um pouco mais da vida real, nos mostrando que nem tudo segue uma linha perfeita que é só de frente para trás e de trás para frente. Tem várias outras ramificações na história. 哎，你确定你不要钱吗？你收了钱我也放心点，你也可以帮你妈把债还了，这样你就不用东堵西藏见不得人了。 Eu acredito que para um país como a China, que sofre várias questões nesse assunto do bullying agressivo, tanto que no filme é mencionado várias vezes que 3 semanas atrás um grupo de 3 rapazes acabou por espancar o colega até a morte e eles não sabiam que alguém podia morrer só por apanhar. Também tem a história de, além da colega da Shenyang que morreu, teve outras alunas que passaram por bullying e, enfim. 没干嘛。 O filme também nos dá alguns flashbacks de traumas que a Shenyang tem por causa do bullying que a colega dela sofria. Então, é uma mistura de assuntos muito bem feita. E eu vou vos dizer que esse filme ele é muito lindo. Apesar de toda a dor, de toda a situação emocional que o filme carrega, por si só, ele é um filme muito bem feito, muito bem elaborado. Ele tem uma linha do tempo muito bem construída. A parte dos flashbacks, do plot twist, também foi muito bem pensado e inserido nesse filme, porque em nenhum momento nós esperamos o final e ele nos arrasta até o final, no sentido de nós queremos ver o desenvolvimento e o relacionamento da Shenyang com o Shei-bei, mas nós acabamos por ver que é muito além do que aquilo que nós pensamos que fosse. Tudo foi escalando num nível de 0 a 1000 muito rápido, principalmente nas partes finais. Os dois acabam presos. Nós sabemos o que aconteceu, ela ficou 4 anos e ele ficou, se não me engano, por 6 ou um pouco menos. E eles acabaram por ser soltos, ela começou a trabalhar como professora e agora ela meio que fez da vida dela defender os alunos que sofreram bullying, juntamente com o Shei-bei, porque eles continuam juntos até o final do filme, já adulto. Se você ainda não viu esse filme, eu recomendo muito a ver esse filme. Se você não sabe onde encontrar esse filme, eu vou deixar no link vou deixar na descrição um link onde você pode baixar esse filme e assistir no seu computador, na sua casa. É um filme que dá para assistir com a família, é um filme que dá para assistir com amigos, principalmente nessa época de Halloween, em que muita coisa vai acontecendo. É um filme pesado, então traz essa temática um pouco mais para elucidar as pessoas sobre coisas. É um filme bastante militante também, então são características que eu gosto muito nesse filme, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, eu espero que você goste desse filme. Se você já assistiu, comente. Se você ainda não assistiu, comenta também e nos vemos por aí.